Diante do cenário pandêmico, muitas pessoas ficaram desempregadas e outras tiveram redução salarial. Diante disso, muitas pessoas passaram a enfrentar dificuldades para pagar as mensalidades. Nós recebemos a denúncia de que algumas escolas particulares estão cobrando multa por atraso de mensalidade e também o valor de 50% da mensalidade para rescisão de contrato. Para saber melhor a respeito dessa situação e como proceder, nós vamos entrevistar agora a Gisela, ela que é advogada especialista em direito do consumidor. Não é correto exatamente porque a pandemia que nós estamos vivendo é um fato superveniente aí que não havia previsão, nem por parte do consumidor e nem por parte do fornecedor. Então, o não poder continuar essa relação contratual agora não pode gerar nenhum tipo de penalidade para nenhuma das partes. Nem para o consumidor, no sentido de ter que pagar alguma multa por isso, e nem por parte da empresa pela impossibilidade dela dar uma aula presencial. Então, nesse momento, a recomendação é que as partes negociem numa tentativa de ser pago efetivamente aquilo que é devido dentro da prestação de serviço que foi realizada. Em algumas situações, por exemplo, berçário, hotelzinho, como é feito o contrato, esses ainda estão continuando a cobrar a mensalidade, mesmo o serviço não sendo prestado. Então, não pode ser cobrada a mensalidade, exatamente porque na educação infantil aí, quando você tem o berçário, o hotelzinho, o ato da matrícula é exatamente, muitas vezes, até deixar a criança num ambiente seguro enquanto os pais trabalham, né? E você não tem aí, por lei, uma carga horária a ser cumprida. Então, nesse caso, não tem como falar que posteriormente isso vai ser reposto ou algo nesse sentido. Então, aí tem que ter uma revisão contratual, em que a gente tem aí o abatimento do preço nesse período que está sem prestação de serviço. Então, não há possibilidade de ter essa cobrança. O que muitas vezes é possível se negociar para que a escola não faça uma demissão em massa, muitas vezes você antecipar aí valores, mas isso se os pais concordarem em pagar, porque muitos consumidores também têm uma situação de diminuição de renda, de impossibilidade de pagamento que é grande, então aí por isso essa impossibilidade de impor o custo de uma mensalidade sem prestação de serviço. Algumas escolas alegam que estão prestando serviço, de que estão dando aulas online, mas muitas vezes não é a mesma coisa que a aula presencial. Muitas vezes são atividades que são mandadas para casa sem nenhuma orientação. O que fazer nessa situação? É correto? Então, vejam que a orientação do próprio MEC é que as aulas aconteçam de forma virtual, né, ante essa impossibilidade de fazer de forma presencial. Mas essa aula ela precisa ter qualidade, né? E qualidade, se não estiver acontecendo, cabe aí reclamação. Reclamação em que sentido? Nós temos uma carga horária a ser cumprida e essa carga horária ela tem que ser preenchida com efetivamente aulas aí ao consumidor. Então, só passar exercícios aí ou atividade para ser feita em casa, isso não substitui as aulas, né? Então, a nossa dica aqui, primeiro, para as escolas, é que as escolas cumpram o seu dever de informação, ou seja, que elas efetivamente digam como será cumprida essa carga horária, né? Qual a carga horária diária, qual a carga horária semanal que esse aluno vai ter que estar aí online para cumprir. E ainda tem a situação dos alunos que muitas vezes não tem como ter acesso à internet. E a escola tem que dar um jeito de providenciar isso, né? E a outra situação que também é importante é a questão aí de nós termos de fato esse monitoramento da carga horária que está sendo aplicada para que possa ser exigido o custo da mensalidade, né? E se não tiver de acordo dentro do cumprimento da carga horária prevista pelo MEC, então aí nós temos que falar em abatimento de preço sim, já que não está tendo qualidade na prestação de serviço. Sobre multa por atraso de mensalidade e também cobrança de 50% do valor para rescisão de contrato. Como o consumidor tem que agir diante dessa situação? Cabe penalidade para essas escolas? Cabe algum tipo de punição? Então, cabe punição. Mas qual que é o procedimento do consumidor aí?
tendo ele interesse em cancelar e vendo que a escola condiciona qualquer tipo de pagamento, é importante ele fazer por escrito isso à empresa, ainda que seja por e-mail, né, numa carta protocolada, mas é importante ele manifestar essa impossibilidade de pagamento. Tá? E aí, diante dessa manifestação, mantendo a cobrança, ele procurar, seja o PROCON, seja até o Poder Judiciário. É importante estabelecer o diálogo entre o contratante e o contratado, a fim de achar uma solução que seja boa para ambos. Caso essa não seja encontrada, caso não seja possível este diálogo e a resolução do problema, é importante ir até o PROCON e protocolar uma denúncia formal. Com imagens de Jolinei Ribeiro, Aline Valentim para o programa da Gente, TBO.